Bom dia, paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à página das Mulheres Guerreiras de Deus. Nessa segunda-feira, 20 de junho, essa manhã foi nos dado um presente, né? Porque todos os dias, né? Todas as manhãs é um milagre, né? Que não se repete. Todos os dias é um milagre que não se repete. Hoje o Senhor nos permitiu acordar, nos permitiu mais um dia de oportunidades. E como eu postei nas minhas redes sociais, hoje nós vamos estar falando sobre as 7 cartas do Apocalipse. Não necessariamente estudar cada uma delas, né? Mas nós vamos estar falando sobre o vencedor. Quem é o vencedor? Quem é a vencedora? Quem é aquela mulher que Deus fala? Ao vencedor dar-lhe-ei, né? Ao vencedor, quem é essa pessoa? Então, como eu costumo dizer, chame as amigas e vem com a gente. Bom dia, mãe, Deus abençoe, seja bem-vinda. E vamos fazer uma oração, já para nós começarmos a meditar, a ouvir o que Deus tem para falar ao nosso coração, que semana passada nós lemos as 7 cartas do Apocalipse. Amém? Espírito Santo, estamos aqui essa manhã para ouvir a tua voz. Meu Pai, nós precisamos de Ti, nós necessitamos do Senhor, nós necessitamos da Tua presença na nossa vida. Revela, meu Pai, a Tua palavra sobre o nosso coração. Tira toda a distração, tira todo o embaraço. Tudo aquilo, meu Pai, que possa distorcer a Tua palavra, venha cair por terra em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, eu peço que o Senhor abra a nossa mente, que o nosso coração venha estar receptivo a tudo aquilo que vai ser dito, meu Pai. Como esses dias eu estava pensando, né? Quando eu faço essas lives, eu mais aprendo do que ensino, eu mais recebo do que dou, porque o Senhor se faz presente em cada uma delas. Eu te louvo e te agradeço pela tua presença, meu Deus. Obrigado por essa manhã, obrigado por esse presente, por mais um dia, em o nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Ontem, né, domingo do Senhor, foi uma bênção, eu fui no culto, busquei a presença de Deus, ouvi a instrução do altar. E hoje nós vamos estar falando sobre as 7 cartas do Apocalipse. Cada uma de nós nos enquadramos nessas cartas do Apocalipse. A nossa vida se enquadra em uma dessas 7 cartas. E se caso você leu as 7 cartas do Apocalipse e o Espírito Santo não falou ao teu coração, você fala, eu não sei aonde eu me enquadro, eu não sei aonde eu estou dentro dessas cartas, ore novamente, leia ela atentamente, porque o Espírito Santo ele vai falar ao teu coração. E ele vai te dar uma instrução, o que você deve fazer, onde você deve melhorar, o que você vai passar, está nos instruindo nessa carta. Amém? Vamos iniciar, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Apocalipse 2, 1. Nós vamos começar a falar sobre a igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso era a igreja considerada a principal e a mais desenvolvida da Ásia. E foi a partir dela que as outras 6 igrejas foram fundadas. Então, a primeira igreja a ser fundada na Ásia foi a igreja de Éfeso. E no 2:7 nos diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, Deus está falando ao nosso coração. E quem é esse vencedor? Quem é essa vencedora? O vencedor é aquele que vence seu pior inimigo. E quem é seu pior inimigo? Somos nós mesmos.
Então, o vencedor, de início, é aquele que vence a si mesmo. Vence a procrastinação, vence a incredulidade, vence o medo, vence as dúvidas, vence o diabo. O primeiro que somos nós mesmos, que nós temos que vencer. E o vencedor é aquele que vence o diabo, vence as tentações, vence esse mundo, porque o mundo, ele jaz no maligno. Então, o vencedor é aquele que suporta as provações, as tribulações, as injustiças. É esse que Deus está falando, ao vencedor. Ele vai ter direito de comer da árvore da vida. E sabe aonde fala mais dessa árvore da vida? Fala lá em Gênesis capítulo 3. Vamos lá? Primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 3, versículo 22. Diz assim, ó. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomada. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Vou explicar para você. Quando Adão e Eva pecou, comeram do fruto proibido, que era da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles foram expulsos do jardim. E o que o Senhor fez? Olha, eu vou proteger a árvore da vida para que eles não comam e vivam eternamente, porque o Senhor, ele não pode voltar atrás da sua palavra. Então, se Adão e Eva comessem do fruto da vida, mesmo pecando, eles teriam a vida eterna. Então, ele colocou uma espada, colocou querubins para proteger a árvore da vida. Mas essa árvore da vida, o vencedor vai ter direito de comer dessa árvore da vida. Assim como Adão e Eva. Porque depois que Adão e Eva pecou, e eles vieram a morrer, eles vão ser julgados como nós. Então, dependendo da vida que Eva teve, se ela se arrependeu, se Adão se arrependeu, eles vão ser julgados como eu e como você. Então, se eles viveram retamente, se eles se arrependeram, eles vão ter direito a comer dessa árvore da vida novamente, como nós. Mas se caso eles viveram desregradamente, não limparam teu coração, viveram de qualquer maneira, eles não vão ter esse direito. Então, o vencedor é aquele que vence esse mundo. E ele vai ter esse direito de comer dessa árvore da vida, que é a vida em Deus, é a vida eterna. Amém? E a segunda carta é a carta de Esmirna, que diz assim, ó, a igreja de Esmirna era pobre, materialmente, mas rica em fé, que se encontra em Apocalipse 2:11, e nos diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor não receberá o dano da segunda morte. O que é essa segunda morte? A gente vai morrer mais de uma vez? Essa segunda morte, ó, vamos lá em Apocalipse 20, um pouquinho mais para frente. Apocalipse 20. Apocalipse 20, capítulo 14 e 15. Nos diz assim, ó. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, o que é essa segunda morte? A primeira morte é a morte desse corpo. É essa morte que todos nós iremos passar. Que uma hora a nossa senha vai chamar, o nosso nome, o nosso número, e nós vamos morrer para essa vida aqui na Terra. Mas não é morreu, acabou. Quando nós morremos aqui na Terra, nós vamos o quê? Nós vamos ficar dormindo para esperar o julgamento do Senhor.
E aí ele diz, ó, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. A segunda morte é a morte onde nós vamos ser julgados. E aqueles que forem julgados, aqueles que andaram segundo a vontade de Deus, que aceitaram o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, vão morar com Cristo. E aqueles que não aceitaram, aqueles que viveram desregradamente, aqueles que desagradaram ao Senhor, vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, que é a morte eterna, né? Que é a morte espiritual, que vai ficar lá no lago de fogo e enxofre, ardendo para a eternidade. Amém? E a terceira carta é a igreja de Pérgamo, que diz assim, ó, Pérgamo era caracterizada pelo paganismo, pela perversidade e pela idolatria. Então era uma igreja que era caracterizada pela idolatria. E se encontra em Apocalipse 2:17. O vencedor diz assim, ó: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Olha aqui que está dizendo que o vencedor, ele vai ter um novo nome. Ele vai receber um novo nome, numa pedrinha branca, né? A qual ninguém conhece senão aquele que recebe. Só você vai saber o teu nome. Se você vencer esse mundo, se você vencer o seu eu, se você vencer as tentações, as tribulações, os sofrimentos, as injustiças. Aí ele está dizendo, e dar-lhe-ei, né? Ao que vencer, darei a comer do maná escondido. Esse maná escondido é só para aqueles que creem, é só para aqueles que têm fé. Porque as coisas de Deus, elas são loucura para aqueles que não creem. Muitas das pessoas, talvez vendo nós meditarmos em Apocalipse e está falando que ao vencedor, vamos comer da árvore da vida, né? E vamos receber, não vamos receber o dano da segunda morte, vamos falar, estão tudo louco. Mas a Bíblia é uma verdade, a Bíblia é uma realidade na vida daqueles que creem. E isso vai acontecer. Então, se nós formos parar para analisar, nada vale a pena. Não vale a pena a gente ficar sofrendo, não vale a pena a gente ficar tentando se justificar, não vale a pena a gente tentar impressionar a esse mundo. Porque o que vale é a salvação da nossa alma. A coisa mais importante que a gente tem é a nossa salvação. E nós vemos hoje que as pessoas não têm dado muita importância para a salvação da alma. Tem mais dado importância para o seu eu, para o seu querer, para o seu achismo, mas não para a salvação da tua alma, a vida eterna, a vida que você vai ter depois que esse corpo morrer. Depois que esse corpo ele for para debaixo da terra, não acabou, como muitos dizem, né? Como os muitos acham. Nós vamos ser julgados e aí que nós vamos decidir, é em vida que nós decidimos se nós vamos morar com Deus ou vamos passar a eternidade longe de Deus. Então, a igreja de Pérgamo é 2:17, né? Escrito um novo nome. Eu estava lendo aqui essa Bíblia de Estudo do Bispo Macedo, eu gosto muito. Ele estava dizendo assim que em alguns lugares antigamente eles davam uma pedrinha para uma pessoa quando ela era absolvida. Então todos os lugares que ela ia, ela levava essa pedrinha. É como se fosse um passaporte, né? Para ela entrar em certos lugares. Então, o Senhor Jesus, é como se o Senhor Jesus nos absolvesse, né? Essa pedrinha representa a nossa liberdade, nosso passe livre no céu. Amém? E a quarta igreja, que é a igreja de Tiatira. Tiatira, ela era rica, conhecida como um importante centro comercial. Parece que tinha uma evangelização intensa e proveitosa. E se encontra em Apocalipse 2:26. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E dar-lhe-ei a estrela da manhã.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Os vencedores em Jesus Cristo são a única chance de salvação para as nações. Deus conta com os verdadeiros salvos. Então ele diz aqui, ó, que o que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, autoridade sobre as nações. O Senhor diz que aquele que vencer e guardar até o fim as minhas obras, as obras de Deus, ele dará autoridade sobre as nações. E não é essa autoridade para mandar, para desmandar, não. É uma autoridade de resposta para essa nação. Como eu costumo dizer, né? Nós que cremos no Senhor, nós somos resposta para essa geração, para essa nação. Nós somos solução para esse mundo. Se verdadeiramente nós vencermos e guardarmos as obras, guardarmos a palavra do Senhor no nosso coração. Amém? A quinta carta é a igreja de Sardes, que era a igreja espiritualmente morta. Era uma igreja morta, né? Uma igreja que somente cumpria o seu papel. Estava ali como igreja, mas estava morta. Né? Tinha nome de que vivia, tinha um nome, a igreja de Sardes, mas estava morta. Somente quem foi lavado pelo Senhor Jesus poderá colocar essas vestes, que se encontram em Apocalipse 3:5. Olha, diz assim, ó: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. O que a gente, quando a gente pensa em Deus, a gente pensa em pureza, pensa em branco, porque o branco, ele passa uma paz para nós, né? E diz assim, ó: o que vencer será vestido de vestiduras brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Em Apocalipse 22:12, nos diz sobre o livro da vida. Não sei se eu tô correndo muito, se eu tô indo muito rápido. Tá dando para entender? No 20:12 diz assim: e vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. Então, por isso que fala da segunda morte. Ele tá falando assim, ó: e vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. São aqueles que estavam adormecidos e foram ressuscitados para serem julgados pelas suas obras. E abriram-se livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, esse livro, ele é real. Então, tá falando assim que não é somente o livro da vida. Tá falando aqui, ó: foram abertos livros, foram abertos mais um livro, e o livro da vida foi aberto. Então, nós temos que andar nessa terra priorizando com que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Porque está dizendo que aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Então não basta você somente estar na igreja, não basta você somente ser uma crente fervorosa. O teu nome, o meu nome tem que estar escrito no livro da vida. O nosso nome tem que estar rolado nos céus. Mas muitas de nós estamos vivendo como se o Senhor não fosse voltar, nos embaraçando com as coisas dessa vida. Mas o livro da vida, ele vai ser aberto. E aquele que não for encontrado no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Né? Apocalipse é o livro da revelação. Tem muitas pessoas que têm medo de ler o Apocalipse. Né? Mas o Apocalipse é o livro que o Senhor deixou para nós, nos instruindo no que aconteceria nos últimos dias. E eu creio que muitas das coisas que ainda estão por vir, o Senhor não deixou relatado.
Porque foram muitas coisas e ainda há de acontecer muitas coisas. Por isso que nosso coração tem que estar em Deus, para que nós venhamos suportar o que está para ouvir para a humanidade. Nós paramos na igreja de Sardes, né? Ter o nosso nome no livro da vida nos torna cidadãos do reino de Deus. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Então, aqui na terra, nós somos representantes do Senhor, nós temos um dono. Nós não estamos largados, não, eu faço o que eu quero, eu vou... Não, nós temos um dono. E quando o nosso nome foi escrito no livro da vida, nós somos cidadãos do céu, nós estamos na terra, mas o nosso lugar não é aqui, a nossa casa, a nossa morada não é aqui. Então, não se engane, não se embarace com as coisas dessa vida. Porque você não pertence a esse mundo, você está aqui, mas não pertence, você não é daqui. A nossa pátria é o céu. Nós temos que ter isso ardendo no nosso coração. A nossa pátria é o céu. Amém? E logo após vem a igreja de Filadélfia, é a igreja fiel. Né? Então, como você, essa semana toda, você leu as 7 cartas do Apocalipse, então se você quiser novamente, leia de novo, né? Que são cartas que nós temos que estar sempre lendo, né? Porque nós vamos nos enquadrar, nossa vida está dentro de uma dessas cartas. E nós precisamos melhorar ou precisamos nos posicionar. E diz assim, a carta de Filadélfia 3:12. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Coluna é aquele que se mantém salvo. Porque eu só posso salvar alguém se eu tô salvo. Não tem como um cego guiar outro cego. Então, se você está salvo, você está pronto para salvar outra pessoa. Se o teu nome está escrito no livro da vida, você está pronto para instruir alguém, para caminhar com você, para também ter o teu nome escrito no livro da vida. Quando eu li essa passagem aqui, né, que tá escrito assim, ó, escreverei sobre ele o nome do meu Deus, eu lembrei daquele desenho Toy Story. Não sei se você já assistiu, você que tem criança pequena, você deve ter assistido. E quando o Andy, ele ganhava um brinquedo, a primeira coisa que ele fazia era escrever o nome dele na sola do sapato do boneco, né, do Buzz Lightyear, do Woody. Ele escreveu o nome dele, Andy. E aqui o Senhor fala, né, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Ele diz que o que vencer, ele vai colocar como coluna, como sustento do templo do Senhor. Olha isso. E vai escrever o nome de Deus nele. E o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu. Então é santidade. É ser separado. É ter uma vida de comunhão com o Senhor. Não é qualquer pessoa que vai vencer. É aqueles que suportam, é aqueles que pagam o preço. Ah, mas não é pela graça. Sim, é pela graça, mas é pela graça que nós nos rendemos ao Senhor, é pela graça. É por esse favor imerecido que o Senhor entregou para mim e para você, que nós renunciamos, que nós suportamos, que nós obedecemos, que nós fazemos aquilo que muitas das vezes não queremos fazer, que nós perdoamos. É por esse favor imerecido, porque nós não merecíamos o sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Nenhum de nós é merecedor. Não era e não é merecedor. Não tem um que seja merecedor. Amém? E também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele sempre diz, né? Ao que vencer. E também ele diz, quem tem ouvidos, ouça. Então não basta você ouvir, você tem que estar atento ao que está sendo dito, que é o que vencer. Nós temos que nos apegar àquilo que nos espera lá na frente. Muitas das vezes nós estamos apegados aqui nessa terra, nas coisas dessa terra, mas nossa visão, a nossa mente, o nosso coração, o nosso interior tem que estar olhando lá o que nos espera.
que é a nova Jerusalém, que é aquele que vencer, que é comer da árvore da vida, que é que vai ter o nome escrito no livro da vida, e lá não vai tirar. Que é o que vencer, vai ser coluna no templo de Deus, vai ter seu nome escrito nele, vai receber uma pedrinha branca com um novo nome que só ele conhece. Então são promessas que nós temos que nos apegar. Quando você estiver passando pelo dia mal, quando você estiver passando pelo deserto, quando você estiver passando pelo estreito, quando você estiver sendo esmagada, você se lembra dessas promessas, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. E o Senhor não é homem para prometer algo e depois, não, me arrependi. Ele não é homem para se arrepender. E tudo o que está escrito nesse livro, ele vai acontecer. Amém? E nós estamos na igreja de Filadélfia. Agora nós vamos para a igreja de Laodiceia, que é a última igreja. Nos diz assim, Apocalipse 3:21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha só, ele diz que nós vamos assentar com ele no trono dele. O trono que ele conquistou com a própria vida, com o teu sangue. E essa igreja de Laodiceia é uma igreja morna. Teve uma das lives que eu já disse, né, sobre o café morno, né? Horrível o café morno. Ninguém aguenta tomar café morno, ainda mais o Senhor. Né? Ele diz, estou a ponto de vomitar. Quem dera você fosse frio ou quente, mas o morno, nem Deus suporta a pessoa morna. E em Apocalipse 4:3 diz assim, do 3 ao 6. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre sua cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Então o Senhor, ele nos faz uma promessa, que é o que vencer, se assentar com ele no trono. Nesse trono, né, onde diante desse trono tinha 24 anciões, onde havia um mar de vidro semelhante ao cristal. Olha o que nos espera. Mas é só para aquele que vencer. É só para aquele que tem o coração verdadeiramente voltado para as coisas de Deus. E nós temos que ter o nosso coração voltado para as coisas do Senhor. Temos que ter o nosso coração ardendo para as coisas do Senhor. Nós temos que amar o que o Senhor ama. E o vencedor não é aquele que vai mais na igreja, não é aquele que ora mais. O vencedor é aquele que suporta, é aquele que vence a si mesmo. É aquele que consegue renunciar à tua vontade. É aquele que não troca o Senhor por um prato de lentilhas. É aquele que vive verdadeiramente a vida de Deus. É aquele que dá um bom testemunho. É aquele que a vida dele reflete mais o Senhor do que as palavras dele. Porque as nossas palavras, elas falam do Senhor, mas as nossas atitudes, elas gritam. Elas revelam verdadeiramente quem é o Senhor Jesus. Na nossa vida e para o mundo. Né? Nós estamos cercados de maus testemunhos, de escândalos, que é inevitável, porque a palavra do Senhor, ela nos diz que os escândalos são inevitáveis, mas ai daqueles por onde eles vierem. Então, os escândalos que nós vimos e continuamos vendo, não vão deixar de acontecer. Cada hora vai acontecer um escândalo em cima do outro, mas ai daqueles por onde eles vierem. E o Espírito Santo nos levou a ler as cartas de Apocalipse, para que viéssemos despertar. Porque
muitos de nós estamos dormindo sono espiritual. Estamos vivendo como se o Senhor não fosse voltar. Muitos estão retrocedendo, muitos estão voltando para trás. Devido a tanta tristeza, tantas coisas que têm acontecido, devido ao tempo, né? Porque anos e anos fala, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, e aí talvez você diga, mas ele nunca volta, então, né, acho que ele não vai voltar agora, mas nós temos que estar preparados para esse grande encontro. Se nós não formos arrebatados com a igreja de Cristo, o Senhor vai nos levar. E o que você tem preparado para o Senhor? E o que você tem preparado para esse dia? O dia do encontro, o dia do julgamento, um dia onde Ele vai te chamar pelo teu nome. E vai mostrar as tuas obras. Então, se até aqui você viveu desregradamente, você viveu longe dos caminhos do Senhor, há uma oportunidade. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há chance de salvação. Enquanto há vida, há chance de nascer de novo. Do seu nome poder ser escrito no livro da vida. Então, nós temos que viver em função do nosso nome estar escrito no livro da vida. Pensa quantas renúncias você já fez, quantas vezes você se desagradou, aí chegar no grande dia você perder a salvação da tua alma. Porque nós temos que amar sim o que o Senhor ama, que são almas. O que mais o Senhor ama são almas, porque Ele deu a vida por almas, por pessoas, por mim e por você. Mas também não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua. Não adianta você fazer tudo pelos outros e perder a salvação da tua alma. Porque não tem como você amar o próximo sem amar você mesmo. Não tem como você cuidar do próximo sem cuidar de você mesmo. Não tem como você desejar com que o outro esteja bem se você não está bem. Então nós temos que cuidar do nosso interior. Porque a nossa vida reflete o que temos alimentado dentro do nosso coração. E nós temos que estar alimentando as coisas de Deus dentro de nós. E quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai ter vontade de ler. Quanto menos você lê a Bíblia, menos você vai ter vontade de ler. E é assim com as coisas de Deus. Quanto menos você for na igreja, menos você vai querer ir. Quanto menos você orar, menos você vai querer orar. Quanto menos você amar o próximo, menos você vai começar a ver mais defeitos e erros. Então tudo depende de uma atitude. Sair da zona de conforto é fazer aquilo que não me agrada. Sair da zona de conforto é ler a Bíblia quando eu não estou com vontade. É orar quando eu não estou com vontade. É acordar na madrugada e falar com Deus. É pegar minha xicrinha, tomar um café e falar, olha, Senhor, eu fiz tudo errado. Eu tô errante. Eu tô nessa igreja aqui, ó, que perdeu o primeiro amor, mas eu quero voltar por onde eu começo. Eu tô naquela igreja que suporta Jezabel. Nós temos que olhar para dentro de nós e confessar ao Senhor. Eu até fiz um post que não tem como haver cura dentro de nós se nós não confessarmos. E às vezes nós temos coisas dentro de nós que nos afastam de Deus. Mas não tem como ser curada se eu não coloco para fora, se eu não confesso o meu pecado. O pecado ele tem que ser confessado e largado. Né? Às vezes nós alimentamos o pecado. Né? E às vezes não é um pecado gigantesco. Mas o que nos faz tropeçar são as pequenas coisas. Porque quando você vai andar na tua casa, se você for tropeçar no sofá, você tá ali, você vai desviar. Mas quando no pezinho do sofá você já tropeça, você já bate o dedinho ali, porque você não tem tanta visibilidade. Então é muito mais fácil nós tropeçarmos em coisas pequenas do que em gigantescas, né? Ninguém tropeça em pedra grande, né? Acho que aqui você também já me ouviu dizer sobre isso. Então que o nosso coração venha estar verdadeiramente entregue ao Senhor. Que você chame a responsabilidade para si. Porque você se enquadra numa dessas cartas do Apocalipse, né? E cada uma delas, quem venceu, vai receber algo. Cada um de nós que vencemos, que chegarmos até o fim,
que combater o bom combate, que guardar a fé, vai ser o vencedor. Pensa o Senhor dizer o nosso nome para Deus, o Senhor Jesus dizer o nosso nome. Né? Nós vamos ter um novo nome, então ele vai falar, olha, essa aqui é a reluzente, essa aqui é a luz, é o brilho eterno, né? Ela foi fiel lá na terra, ela suportou o dia mal, ela deu um bom testemunho, essa é a minha filha amada. Porque muitas das vezes nós queremos reconhecimento aqui na terra. Muitas vezes nós fazemos as coisas e ficamos tão chateadas que as pessoas não reconhecem o nosso esforço, o nosso sacrifício. Mas tenham que ver todas as coisas. Ele vê as renúncias que você faz. Ele vê os sacrifícios que você faz. Ele vê tudo. Nada passa desapercebido aos olhos do nosso Deus. A palavra de Deus, ela também nos diz que tudo que nós formos fazer, temos que fazer como se fosse para o Senhor, e verdadeiramente o é. Porque é dele que vem a recompensa. Então, tudo que eu e você formos fazer, nós temos que fazer o melhor. Ah, se é para ler a Bíblia, nós vamos nos dar o melhor de nós para meditarmos na palavra de Deus. Se é para cantar um louvor, se é para fazer um jejum, nós temos que fazer o melhor para o nosso Deus. Porque ele deu o melhor que ele tinha, que foi o teu filho, por amar a mim e amar a você. O Senhor Jesus nos ama, que nos deu uma oportunidade, essa manhã nos dá uma oportunidade de salvação. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? O que nós temos de mais importante nessa vida é a salvação da nossa alma. Cuida da tua salvação. O Espírito Santo, ele é como um cristal. Qualquer coisa a gente pode perder, qualquer deslize. E a mesma coisa a salvação da nossa alma. Uma pessoa, ela pode ter vivido de qualquer maneira a vida toda. Mas se no momento que ela morrer, antes de morrer, ela se arrepender de todo o teu coração, se arrepender de todos os pecados, ela pode ter a salvação da alma dela. E uma pessoa que teve sua vida toda em santidade, antes de morrer, se ela guardar mágoa no teu coração, ódio por alguém, ou alguma coisa dentro do teu coração, ela pode perder a salvação da tua alma. Porque as coisas de Deus é totalmente diferente das nossas. Nós julgamos como Samuel. Foi Samuel, né? Que foi ungir a Davi. Nós julgamos pelo que vemos. Nós somos enganados pela nossa vista, mas o Senhor, ele sonda o coração. O Senhor, ele vê o coração. Eu costumo dizer que naquele grande dia vai ser uma grande surpresa, né? Porque às vezes aquela pessoa que você acha que não vai subir vai estar lá. E aqueles que você tem certeza que vai subir, muitas das vezes não vai estar. Então nós temos que correr para alcançar um prêmio que é incorruptível, não disputando, viver em disputa, mas esse prêmio é a salvação da nossa alma. Então o que vale é salvar a nossa alma, é ser salvo, é buscar a presença de Deus de todo o nosso coração. Porque tudo que nós fazemos, o centro de tudo é a salvação da nossa alma, é morar eternamente com o nosso Deus. O amado da nossa alma, o nosso Pai. Nós temos que ter isso no nosso coração, isso tem que arder dentro de nós, isso tem que ser prioridade. Agradar a Deus. A salvação da nossa alma. Porque embora nós temos visto tantas coisas acontecerem, embora e tem enfermidades, e tantos roubos, injustiça, engano, o Senhor Jesus, ele vai voltar. E ele está vendo tudo, nada passa desapercebido aos olhos dele. Mas é necessário que passemos por tudo isso. É necessário. Né? Até tem uma das cartas que falam, né, que aquela igreja ela vai passar por uma provação de 10 dias. Ser fiel. Né? Nós temos que ser fiéis ao Senhor. Mesmo chorando, mesmo desagradando a nós temos que ser fiel ao nosso Deus. Amém? Essa semana que o Senhor nos permitiu, eu já postei lá as tarefinhas dessa semana. Essa semana nós vamos meditarmos sobre 3 mulheres da Bíblia,
sobre Eva, Abigail e Esther. Então, eu não escrevi o livro onde se encontram essas 3 mulheres para que vocês viessem procurar onde estão. Então, quando vocês escreverem no seu caderninho, vocês escrevam lá onde se encontra, né, Eva em Gênesis, capítulo tal, o que falou ao teu coração, o que você pode trazer para a tua vida. Você vai meditar na vida dessas mulheres. E você vai escrever sobre cada uma delas. E não desanime. Porque vai ter recompensa. Tudo que você tem depositado aos pés do Senhor, vai ter um galardão, vai ter uma recompensa. Todas as lágrimas que você derramou, todas as renúncias que você fez, vai ter uma recompensa. E essa recompensa é de Deus, não é dos homens. Vem do Senhor. Amém? Essa semana, semana passada eu postei uma indicação de livro. Eu sempre vou estar postando aqui. E hoje eu queria indicar um livro para vocês, que é Celebração da Disciplina. Depois eu faço um post que eu acho que aparece ao contrário, né? É Celebração da Disciplina, de Richard Foster. Né? Ele diz sobre o caminho do crescimento espiritual. Esse livro, ele fala sobre as disciplinas espirituais. Ele fala sobre jejum, sobre meditação, sobre oração, sobre estudo, simplicidade, solitude, submissão, serviço, confissão, adoração, orientação. Fala sobre a celebração. Então eu indico para vocês esse livro. É um livro muito bom, né? Se você não tem costume de ler, ele tem 200 e poucas páginas. Leia um pouquinho por dia, faça uma meta, investe na tua vida espiritual para que o teu coração venha estar se alimentando das coisas de Deus, né? Leia livros, mas o principal livro que você não pode deixar de ler é a Bíblia, né? É o nosso alimento espiritual, é o nosso manual de sobrevivência aqui na Terra. É a Bíblia. Nós não podemos deixar de ler esse livro, porque quando nós deixamos de ler a Bíblia, nós vivemos sem esperança, porque a Bíblia é um livro de boas novas. O que é boas novas? São boas notícias. Como hoje eu trouxe uma boa notícia para você, né? Se você vencer, você vai tem um monte de coisas que você e eu vamos receber, se nós suportarmos, se nós vencermos a nós mesmos. Então suporta até o fim, né? E dar-te-ei a coroa da vida. É uma promessa do nosso Deus, não é uma promessa minha, é uma promessa do nosso Deus para mim e para você. Que esse dia venha a ser um dia abençoado pelo Senhor, né? Que esse dia venha a ser um dia cheio da presença de Deus. Hoje a tarefinha de hoje é você ler o Salmo 91 em voz alta. Você, depois que você terminar aqui, depois que você sair dessa live, né? Se você puder, leia o Salmo 91 ou à noite antes de dormir, mas não deixe de fazer as tarefinhas, saindo da zona de conforto. Nós estamos na antepenúltima semana, né? Hoje, e a semana que vem acho que só tem 3 dias. Passa muito rápido, junho passou muito rápido. E nós estamos atacando, né, a nossa preguiça espiritual. Nós estamos atacando a nossa zona de conforto. E não tem como atacar a nossa zona de conforto sem ser radical. Não tem como atacarmos uma preguiça espiritual sem ação, sem atitude. Essa semana, o desenho lá das nossas tarefinhas é uma mulher subindo uma escada escrito atitude. Porque sem atitude nós não chegamos em lugar nenhum. Sem atitude nós não conseguimos nada. Então que essa semana você venha se encher da presença de Deus. Que essa semana o Espírito Santo venha achar espaço no teu coração para trabalhar e tirar aquilo que não presta. Porque você é uma escolhida do Senhor. Você é uma escolhida de Deus. Ele te chamou pelo teu nome. O que você está passando, a tua situação atual não te define. O que te define é quem te comprou. E te comprou por um preço alto. Você tem um alto valor, você é valorosa para o nosso Deus. Não desanime, não olhe para trás, permaneça firme, porque Deus ele é com cada uma de vocês. Amém? Vamos orar e entregar essa manhã nas mãos do Senhor? Eu creio que Deus falou ao teu coração, assim como Ele sempre fala comigo. E outra coisa também, né? Eu andei fazendo umas lives o ano passado, comecinho desse ano. Eu sempre colocava louvor, mas esse
esse propósito desse mês, o Senhor não tocou no meu coração de colocar louvor, nem fundo musical. Porque as coisas de Deus, a fé, ela é sem sentimento. Às vezes nós apegamos a sentimento. Quantas vezes nós vamos na igreja e saímos e falamos, eu não senti a presença de Deus. Eu não senti. Mas nós não temos que ficar apegados ao sentir. É fé. Você sentindo ou não, Deus estava ali na igreja, ou Deus está ali quando você dobra os seus joelhos e ora. Porque muitas das vezes eu e você nós oramos e nós, parece que nós estamos orando e nossa oração bate no teto e volta, mas Deus, ele está ali. Então que nós venhamos ser mulheres de fé, mulheres que temos a certeza de que independente do que sentimos, Deus, ele é conosco. Amém? Vamos agradecer a Deus e pedir para que ele venha guardar nessa semana, guardar o nosso mês, guardar a nossa família, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Senhor Jesus, te louvamos e te agradecemos, meu Pai, por essa manhã grandiosa e gloriosa. Obrigado pela tua presença tão real. Obrigado por tudo que o Senhor nos instruiu. Obrigado por tudo que o Senhor nos ensinou essa manhã. Nos prepara para esse novo desafio dessa semana, meu Pai. Abre a nossa mente, o nosso coração. Abre o nosso entendimento, Senhor. Espírito Santo, entregamos a nossa família nas tuas mãos. Entregamos a nossa casa. Que o Senhor venha nos guardar, venha nos livrar do mal, venha nos proteger. Blinda o nosso coração. Que venhamos estar firmados na tua presença. Que venhamos estar, meu Pai, com o coração alicerçado em ti. Espírito Santo, escreve o nosso nome no livro da vida, meu Pai. Escreve o nome da nossa família no livro da vida, Senhor. Espírito Santo, não queremos nos perder pelos problemas, pelas situações, mas queremos nos manter na fé. Queremos nos manter firmes na tua presença. Nos ajuda a chegar até o fim. Nos ajuda a combater o bom combate. Nos ajuda a olhar para o alvo que é o Senhor. Não permita com que venhamos olhar para trás, Senhor. Não permita com que venhamos desanimar. Não permita com que venhamos, meu Pai, olhar para as circunstâncias. Mas que venhamos olhar confiantemente para ti. Obrigado por essa manhã, Senhor. Obrigado por mais uma oportunidade. Obrigado por esse presente que é a nossa vida. Obrigado, Senhor. Nós dependemos de ti. Guarda a nossa vida, livra-nos de todo o mal. É o que eu te peço, em o nome do Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus. Amém? E graças a Deus. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Fiquem com Deus e um beijo no coração.